Afastar-se do mal não é suficiente. Alguém já pode estar se perguntando, mas como assim? Afastar-se do mal é tudo que a gente precisa fazer. É só o primeiro passo. Afastar-se do mal não é suficiente. É só o primeiro passo. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 11 a 16. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pelo qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Sim, o primeiro passo é fugir do mal. Se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai precisar sair do mal, você vai precisar se afastar do mal. Então não tem como ser de Deus e continuar no mal. Não tem como ser de Deus e continuar nas coisas perversas. Não tem como. Então tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. E tem várias coisas perversas no mundo de hoje, minha gente. Várias. Foge. Então eu pergunto para você, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Primeiro passo, fugir das coisas perversas. Mas veja, esse é só o primeiro passo, por isso que a palavra de Deus continua. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Ou seja, o cristão não é aquele que só evita o mal, o cristão é aquele que começa a praticar o bem. Então qual é o primeiro passo? Evitar o mal. Qual é o primeiro passo? Fugir das coisas perversas. Mas e o segundo passo? Encher-se de virtudes. Fazer coisas boas. Então, seria incompleto você somente abandonar o mal e não fazer coisas boas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de 22 a 24. Preste atenção. Renunciai à vida passada. Então, o primeiro passo, renunciar à vida passada. Despojai-vos do homem velho. Veja, primeiro passo, renunciar à vida passada, se despojar do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Esse é o primeiro passo, deixar o pecado, deixar a vida passada, deixar a vida perversa. Versículo 23. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Então agora que você abandonou a vida passada, agora você vai se renovar. E olha que bonito, e revesti-vos do homem novo. Então agora esse é o segundo passo. Eu renunciei o homem velho, agora eu preciso me revestir do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Deu para entender? Abra sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal. Primeiro passo. Aparte-se do mal e faça o bem. Segundo passo.
Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então, o primeiro passo, afastar-se do mal. Segundo passo, fazer o bem. E eu vou abrir agora com você uma palavra linda que está em Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 10. E ela vai deixar tudo claro para nós. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Então primeiro eu tiro as coisas ruins, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Destas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca, nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios. Veja, esse é o primeiro passo, tirar tudo que é ruim. Segundo passo, versículo 10, e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Gente, que palavra linda. Extraordinário tudo que nós meditamos hoje. Escreve aqui nos comentários, 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Eu vou me apartar do mal e vou fazer o bem. Escreve aqui nos comentários, que está em 1 Pedro 3,11. Eu vou me apartar do mal e vou fazer o bem. Primeiro passo, se afastar do mal. Segundo passo, fazer o bem. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando entender essa mensagem. True leadership lies in example. I want to speak to leaders today. Today, the Word of God will speak very powerfully to leaders. And I invite you to stay until the end of this video. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let's meditate today. 1 Timothy chapter 3, verses 1 through 13. Dearly beloved, this is a true word. Whoever aspires to the episcopate should know that they are desiring a sublime office, because a bishop has the duty to be above reproach, the husband of one wife, sober, prudent, of good behavior, hospitable, able to teach, not given to drink, not violent, but with peaceful, selfless descendants, but with peaceful, selfless. He must manage his household well, raising children in obedience and chastity. For whoever does not know how to manage his own household, how will he manage the church of God? He must not be newly converted, lest, blinded by vanity, he fall into the same condemnation as the devil. It is also important that he be well regarded by outsiders, so that he does not expose himself in the family and fall into the devil's traps. In the same way, deacons should be respectable individuals, men of integrity, not prone to excessive drinking or dishonest profit. They must possess the ministry of faith along with a clean steadfastness and a clear conscience. Before receiving the office, they must be examined. If found worthy, they may exercise the ministry. Women must also be honored without slander, but must be honorable and faithful in all things. Deacons must be husbands of one wife and must manage their children and their own households well. For those who minister well receive a position of esteem and great freedom to speak of their faith in Christ Jesus. Word of the Lord. The Word of God today is speaking to us about leadership. To lead is to be in charge of someone, to be in charge of a people. Therefore, this word is for the episcopate, for the bishops, but also for the priest, but also for you who are a father, for you who are a mother, for you who coordinate a reality in your church, for you who coordinate, for you who exercise some leadership. Many times in life we are called to exercise leadership. And the Word of God will teach us today that true leadership
is exercised through example. The leader's authority comes through their example. And in the church, the leader is called to set an even greater example. Now, my brothers, in all spheres of society, the leader is required to set an example, especially in the church. So the bishop has a duty. See, a duty. I'm not going to speak just for the bishops, no, for all of us, for the leader. The leader has the duty to be blameless. The husband of one wife, that is, he must not be inclined to the desires of the flesh. Sober, prudent, modest, hospitable, welcoming, able to teach. The leader must be able to teach. Look how beautiful. You must know how to manage your own household well. I often find myself wanting to control others, yet I struggle to manage my own life. I can't manage my own household. It can't be a recent convert. Look how interesting. It can't be a recent convert. Those who exercise leadership must have a true conversion. How can they lead people if they haven't even gone through a conversion process? Hey, I'm calling attention here. How many leaders in the church are leaders but haven't converted yet? They're still worldly. So how could they lead someone when I myself haven't gone through a conversion process? They can't be vain, nor can they be individuals prone to excessive drinking. Look how interesting. Not being inclined to vices, not being inclined to drink, not being inclined to shameful profit. This word will bring us several important realities. Therefore, the leader needs to set an example. And you are a leader. God is speaking to you. God is speaking to me. My authority, my leadership must be exercised through example. And if you're not a leader, and maybe you're saying right now, wow, I know a lot of leaders who don't live by the word at all. Let's pray for leaders that they live by this word. Because authority emanates from here. See what the word says of God? For those who do the ministry well receive a position of esteem and great freedom, that is, authority to speak about faith in Christ Jesus. May leaders be examples of virtue. Right here in the comments, true leadership is by example. True leadership is by example. May God bless you. May God bless your family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May you share this video with someone else. Many leaders need to reevaluate their own lives. As distrações mundanas nos afastam de Cristo. A sua vida deve ser pertinho de Cristo. Você deve estar todo dia perto de Cristo. Mas muitas vezes as coisas do mundo nos distraem, nos afastam, nos atrapalham. É sobre isso que eu gostaria de meditar com você hoje. Fique conosco até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje Lucas capítulo 8, versículo de 19 a 21. Naquele tempo a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus:
tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Olha que interessante. A mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele. Queriam chegar perto de Jesus, mas não conseguiram chegar perto de Jesus. E por que não conseguiram chegar perto de Jesus? Por causa da multidão. A multidão que impede de chegar perto de Jesus. O que é que te impede de chegar perto de Jesus? O que é que te impede de chegar perto de Jesus? O venerável São Beda, ele tem um pensamento muito interessante. A multidão que impede a aproximação da mãe e dos irmãos de Jesus simboliza os desejos carnais e as distrações mundanas que nos afastam da verdadeira intimidade com Cristo. Olha que interessante. São Beda vê nessa realidade aonde a multidão me impede de chegar perto de Jesus como um símbolo da multidão dos meus prazeres carnais que me impedem de chegar perto de Cristo. Da multidão de realidades mundanas, de distrações mundanas que me impedem de chegar perto de Cristo. Amado irmão e amada irmã, sim, existem muitas coisas que não me deixam chegar perto de Cristo. E eu e você precisamos ultrapassar aquilo que me impede de chegar perto de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, versículo de 15 a 16. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Sem dúvida alguma, o mundo, ele me atrapalha a chegar perto de Cristo. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a palavra de Deus que está dizendo. O mundo nos atrapalha a chegar perto de Cristo. Por isso que a Bíblia está dizendo, não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Veja que a palavra de Deus é clara. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Então veja, o mundo me afasta do amor de Deus. O mundo me afasta do amor do Pai. A palavra de Deus está falando isso, porque se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E por quê? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então eu não posso deixar que o mundo me distancie de Cristo. Eu não posso deixar que as coisas do mundo me distanciem de Cristo. E meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus está clara. O mundo pode te separar de Cristo, sim. Vamos para outra passagem que prova isso. Abra sua Bíblia aí em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? O amor do mundo é abominado por Deus. Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, o mundo te separa de Cristo. Qual é a multidão que está te separando de Cristo? Quais são as coisas do mundo que não deixam você chegar perto de Cristo? Quais são os vícios que estão te prendendo?
Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de 5 a 6. Os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e a paz, porque o desejo da carne é hostil a Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus e nem o pode. Eu já estou no versículo 8, né? Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Escreve aqui nos comentários. Eu não posso deixar que nada me separe de Cristo. Eu não posso deixar que nada me separe de Cristo. Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Eu gostaria de hoje falar com você sobre a barca de Pedro. Você sabe qual é a barca de Pedro? A barca de Pedro é o lugar onde você deve estar. É sobre isso que nós vamos meditar. Eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. A barca de Pedro representa a igreja. Nunca se esqueça disso. A barca de Pedro representa a igreja. Essas redes que são lançadas ao mar representam a pregação do Evangelho. E esses peixes que são recolhidos representam as almas. Deu para entender, sim ou não? Então a barca representa a igreja. As redes lançadas ao mar, a pregação do Evangelho. A pescaria. A pregação do Evangelho que quer pescar almas, que quer pescar gente, que quer pescar homens. E esses peixes que são pescados são almas. Estes peixes que são pescados são homens. Tudo isso já tinha sido dito pelo Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse-lhes: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Veja, quando o Frei disse que esses peixes simbolizam as almas, esses peixes simbolizam os homens, foi o próprio Senhor que disse.
A igreja, através da pregação do Evangelho, vai pescar homens. Veja, eu aqui hoje, eu sou sacerdote da igreja e o que eu estou fazendo? Através da pregação do Evangelho, eu estou querendo pescar homens, eu estou querendo pescar corações, eu estou querendo pescar almas. É isso que a igreja faz, ela pesca homens, ela pesca almas, ela pesca gente. De agora em diante eu te farei pescadores de homens. Homens. Romanos capítulo 1. Versículo 16. Com efeito, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê. Veja, o Evangelho é uma força de Deus para todo o que nele crê. Ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Gente, olha que coisa linda. Eu vou ler de novo. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, ao judeu em primeiro lugar e depois ao grego. Veja, é através do Evangelho que as pessoas se salvam. É através do Evangelho que as pessoas se salvam. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago capítulo 1. Versículo 21. Rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Irmão, irmã, não tenha medo de ser pescado pelo Evangelho. Esse é o desejo de Deus. A barca de Pedro é a igreja. As redes são o Evangelho. E quem precisa ser pescado por esse Evangelho é você, para a sua salvação. Escreve então aqui nos comentários: eu quero ser pescado. Eu quero, só coloca isso, eu quero ser pescado pelo Senhor, eu quero ser pescado pelo Senhor, para a salvação da sua alma, para a salvação da minha alma. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande este vídeo para mais alguém.